aí, costureira criativa, tudo bem? Eu sou Isa Remos e seja bem-vinda ao meu canal. Eu já tava com saudade de gravar vídeos aqui pra vocês e nessa aula eu trago um novo modelinho de babador. Esse daqui é o babador violão e eu trago ele pra vocês em dois tamanhos, no tamanho P e no tamanho G. Para baixar os moldes é só você ir aqui embaixo na descrição do vídeo e clicar no link que vai te direcionar para você baixar o PDF. Lembrando que os tecidos que eu usei nessa aula são lá dos meus parceiros da Avimor Tecidos. Eu vou deixar o site deles aqui na descrição do vídeo e para você comprar com desconto é só você usar o meu cupom, que é Avimor Isa Remos. E antes de começar a aula, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e liga o sininho para receber todas as notificações e vídeos novos que a gente postar aqui. E agora, vem comigo aprender esse babador que vai ser sucesso aí no seu ateliê. Para fazer esse babador, você vai precisar dos seguintes materiais. Tecido tricoline 100% algodão, que é o mais indicado para bebê. Também vai precisar de atoalhado, eu comprei aqui por metro, tá? Também vai precisar de alfinetes, vai precisar ainda de uma caneta. Nesse caso, você não precisa utilizar a caneta que apaga com o ferro, porque você vai desenhar na borda que você vai cortar. Então, qualquer excesso de tinta vai ficar para dentro da margem de costura, tá? Você também vai precisar da sua etiquetinha. Essa daqui é da minha parceira Luciana Cravo. Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo. Para você ganhar brindes, é só você dizer que foi a minha indicação, tá bom? O meu cupom é ISA05. E por último, você vai precisar dos moldes que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar. E eu vou te ensinar como montar ele agora. Bom, quando você baixar o molde do babador, você vai ver que eu deixei dois tamanhos para você baixar, tá? O tamanho P e o tamanho G. O tamanho P, ele vai até aproximadamente 6 a 8 meses. Então você pode usar de 0 até 6 a 8 meses, dependendo do bebê. E o tamanho G, você pode usar a partir de 6 a 8 meses até uns 18 meses. Dependendo do bebê, serve até mais tempo, uns 2 anos. Mas isso depende do bebê, tá? Esses tamanhos que eu coloquei aqui são só para você ter uma base, mas cada bebê tem o seu tamanho, tem um tamanho de pescoço, tem uns que são mais magrinhos, outros que são mais gordinhos. Então sempre vai depender realmente do bebê. Mas eu já deixei dois tamanhos para você poder optar, tá bom? E agora o que você vai fazer é cortar no risco todo em volta dos moldes, né? Das duas partes de cada um deles. E aí eu vou mostrar para você como que você monta. E uma diquinha para você imprimir esse molde do tamanho correto é que você salve ele no seu computador, não imprima da página da web, porque ele vai dar diferença de tamanho, tá? E quando você abrir no seu leitor de PDF, você vai clicar para imprimir e vai olhar lá se está em tamanho real ou sem nenhum ajuste, tá? Sem nenhum redimensionamento, para que o seu molde seja impresso do mesmo tamanho que o meu. E aí você vai conferir as medidas que eu deixei aqui para você, tá? Tem aqui no meinho essa outra medida maior e aqui também tem essa medida de altura e largura. Nos dois moldes você vai poder verificar as medidas depois que você imprimir, tá bom? E agora, o próximo passo é você cortar todas as partes do molde no risco, tanto a parte de cima como a parte de baixo do seu molde. Dependendo do que você vai usar, claro, você vai montar o P com o P e o G com o G, tá bom? Eu vou cortar aqui para não ficar muito longo e já mostro para você como faz a montagem. Pronto, já cortei o molde bem no risco, os dois. A parte de cima, você vai ver que tem esse chanfradinho aqui, tá? Que você vai usar como a aba para colar essa parte de baixo aqui por cima, tá? Vai ficar dessa forma aqui. E aí o que você vai fazer é forra aí a sua mesa ou a sua base de corte para não melecar tudo, tá? E aqui, ó, nessa parte, nessa aba, você vai passar cola. E aí, depois que você passou cola, você vai vir aqui e encaixar essa linha aqui com essa linha aqui, ó, tá? Deixa esse chanfradinho todo pra dentro, colado. E aí, ó, coloca bem certinho, cantinho com cantinho. E pronto, temos aqui o babador coladinho, prontinho para ser usado. Para vocês verem a diferença de tamanho, ó, eu já fiz aqui, já colei
o tamanho P, e aí vocês podem usar qual dos dois vocês quiserem, tá? Agora, vamos para a confecção. Eu escolhi esse tecido lindo aqui, com o tema de Alice no País das Maravilhas, que você encontra lá no site dos meus parceiros da Avimor Tecidos, tá? Se você quiser comprar com desconto, você pode usar o meu cupom, que é Avimor Isa Remos. Eu vou deixar o site e o cupom aqui embaixo para você acessar o site, tá? Bom, presta atenção que essa estampinha aqui, ela é direcionada, ela tem uma direção. Se eu virar o tecido assim, tudo vai ficar de ponta cabeça. Então presta atenção nisso na hora que você for fazer o seu babador, tá? Eu vou abrir aqui e vou desenhar no verso do tecido. Aqui eu consigo ver a orientação, tá? E agora eu vou colocar o molde aqui, tanto faz se você colocar assim ou colocar assim, ele vai ficar igual. Vou colocar o molde aqui, deixando o mais retinho possível. Ó, eu tô mirando, por exemplo, aqui embaixo na orelhinha do gato, ó. Você pode ver que aqui, ó, tá as orelhinhas desse gato e desse outro gato aqui. Então essa parte aqui que é mais ou menos reta, né? Eu vou deixar ela bem paralela a algum desenho do tecido para você deixar aqui bem retinho. E agora, se você quiser colocar alguma coisa pesada aqui em cima para o molde não mexer, pode ser a sua tesoura, por exemplo, ou outra coisa que você quiser, tá? E agora você vai só desenhar em volta do molde. Lembrando que eu tô utilizando aqui caneta normal, você também pode usar lápis 6B, se você tiver. É uma ótima opção também para substituir a caneta que apaga com o ferro, que nesse caso não vai precisar, né? Prontinho, terminei de desenhar, olha, ficou aqui toda a volta desenhada do molde, tá? E agora eu vou destacar o babador daqui. Pode cortar rente mesmo, ainda não corta no risco, tá? Tá? Não cortei no risco. E eu vou ensinar como que eu gosto de fazer esse babador. Se você quiser nesse momento já cortar em todo o risco, você também pode. Mas eu prefiro fazer assim para que essa parte aqui não se separe antes de eu costurar, porque eu acho mais difícil quando essa parte aqui tá solta aqui uma da outra e esse buraco aqui já tá cortado. E o que você vai fazer? Você vai pegar o atualhado e colocar o direito do tecido em contato aqui com o atualhado. Ó, ficou dessa forma. Você vai cortar o atualhado do tamanho correspondente ao tamanho do babador. Nesse caso aqui, o meu atualhado tem 37 por 32. Se for para o tamanho P, você vai cortar ele um pouquinho menor. Eu até cortei um aqui. Para o menor, você pode cortar 30 por 36, 35,5, por aí, tá? Você mede aí o seu atualhado, mede o seu babador e aí você coloca um tamanho maior. Não corta o atualhado no tamanho do molde, tá? Não precisa desenhar o molde no atualhado. Você vai cortar ele maior mesmo, porque o atualhado ele desfia bastante. E se você cortar ele bem rente aqui, com o molde mesmo, desenhar e cortar, pode ser que desfie antes de você costurar e aí acabe se desfazendo e abrindo um buraco no seu babador. Então fica mais fácil se você cortar assim, tá? Agora o que você vai fazer é colocar alfinetes. Coloca alfinetes longe aqui do seu desenho do molde, tá? Agora, com tudo alfinetado, nós vamos para a máquina e vamos costurar essa peça, deixando uma abertura aqui em uma das laterais, qual delas você quiser, pra gente poder desvirar essa peça depois de pronta, tá? E essa costura vai ser com um pé de máquina distante desta linha, ou seja, um pé de máquina para dentro da linha que você fez. Você vai usar aqui como se fosse a borda do babador. E depois, quando você for cortar, você vai cortar nessa linha, tá? Você vai refilar tudo junto nessa linha aqui que você fez. Então, lembre-se de costurar um pé de máquina para dentro da linha que você fez. E aí, tá gostando dessa aula? Então aproveita e se inscreve aqui no canal e liga o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Agora bora voltar para a aula. Pronto, já tô aqui na máquina e você pode deixar a abertura aqui embaixo, onde é mais reto, tá? Mas eu vou deixar aqui na lateral porque é aqui que eu vou colocar a minha etiqueta depois.
Por isso, a abertura aqui. E aí, ó, nessa parte aqui é a parte mais retinha do nosso babador, fora a parte de baixo, né? Então aqui é onde eu vou deixar essa abertura, mais ou menos uns 3 ou 4 dedos aqui, tá? Começando aqui, olha. Logo onde for começar a curva aqui de baixo, você começa a sua costura. Lembrando de dar retrocesso no começo e no final para não desmanchar quando você for desvirar. E veja onde eu tô deixando a linha do desenho. Eu tô deixando a linha do desenho bem aqui, encostada no pé da máquina, tá? Na parte direita, ou seja, na parte de dentro aqui do pé da máquina, é onde eu vou alinhar o risco do molde. E aí a nossa costura vai ficar com meio centímetro aqui pra dentro. Lembrando, inclusive, que a minha máquina é uma máquina industrial, por isso ela tem uma margem de costura de meio centímetro. Caso você faça a sua costura na máquina doméstica que tem 0,75 centímetros de margem de costura, o seu babador vai ficar menor do que o meu, tá? Então eu aconselho que você ou compre o pezinho de 1/4 de polegada para a sua máquina doméstica, ou então você coloque a sua agulha para a direita. Em algumas máquinas existe essa opção, tá? Lembrando que eu tô costurando aqui numa máquina Jack A3, lá dos meus parceiros da Costura e Bordados. Se vocês comprarem uma máquina com eles, pode ser industrial, pode ser doméstica, qualquer máquina, e dizerem que foi minha indicação, vocês ganham um projeto meu de presente, tá? Vou deixar o site deles aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Então agora vamos começar aqui nossa costura. Como essa peça tem bastante curvas, eu não deixei num ponto muito grande, tá? Eu tô deixando aqui na minha máquina é um ponto 2,5. Mas dá uma olhada aí na sua máquina, qual ponto se adequa melhor para você poder fazer essas curvas sem elas ficarem sextavadas. Para elas ficarem bem fluidas e você poder deixar essa peça bem redondinha, tá? Do jeito que ela é. E agora costurando então, como eu falei, com a linha encostadinha aqui na parte direita do pé da máquina. Eu vou levantando o pé da máquina e ajustando aqui a peça embaixo, tá? Pode fazer essa costura bem devagar, não precisa se apressar, mas que ela fique bem redondinha para esse babador ficar bem bonitinho, bem no formatinho violão. Ó, já tô chegando aqui no final, vou ver 3 dedos aqui, vai dar mais ou menos aqui. Eu vou chegar aqui, dar o retrocesso e acabou. Terminamos a costura, agora vamos lá pra mesa pra gente refilar toda essa peça e desvirar que ela tá quase pronta. Agora você tira todos os alfinetes e aqui nesse momento é que você vai cortar em cima desse risco preto aqui da caneta ou o risco do seu lápis. Ó, tinha esquecido um alfinete aqui. Cuidado pra não esquecer, tá? E aí, você vai deixar aqui essa parte que tá aberta sem cortar no risco. Você vai deixar um pouquinho maior. Olha só como é que eu vou fazer. Ó, a abertura tá bem aqui. Aqui eu vou deixar um pouquinho maior do que o risco. Pronto, cheguei aqui e agora eu vou voltar pro risco. Agora sim eu vou começar a cortar em toda a volta em cima do risco. O bom dessa técnica é que você não precisa cortar exatamente em cima do risco, tá? Você pode fazer um corte mais rápido, porque vai ficar pra dentro e não vai aparecer. E como você já costurou, você não precisa cortar bem retinho para utilizar como a sua margem de costura. Então vamos lá. Prontinho, olha como é que ficou aqui já cortado, com essa parte aqui um pouco maior na abertura. E aqui, nessa parte em que a curva é mais fechada, eu vou fazer piques. Nas outras partes não precisa, mas cuidado para não chegar muito perto da costura, porque pode desfiar o seu atoalhado, tá? Então corta piques mais longe da sua costura. Prontinho, olha como é que eu fiz aqui. Fiz esses piquezinhos para essas curvas mais fechadinhas aqui se assentarem melhor lá dentro da peça. E agora eu vou desvirar aqui pelo buraquinho que a gente deixou. Prontinho, já terminei aqui de desvirar. E agora é o momento de você assentar essa costura lá dentro, tá? Você vai fazendo assim com os dedos mesmo, ó, pra essa costura se assentar bem certinho, colocar tudo no lugar, tudo pra fora e deixar esse babador com as curvaturas que ele precisa ter mesmo, tá?
E você pode ver que toda essa parte redonda aqui maior e essa parte aqui do meio, aqui também, todas elas ficaram bem assentadinhas, mesmo eu não tendo dado os piques. Isso porque o atualhado, como ele é bem molinho, ele assenta melhor do que tecido com tecido ou tecido com manta, tá? Se for um material mais duro, aí eu aconselho que você faça piques ou então que você corte com a tesoura de picote em todas as curvas. Mas nesse caso aqui não é necessário, por conta do atualhado mesmo ser bem molinho. Somente aqui nessa parte mesmo, porque aqui fica grossinho para uma curva tão fechadinha, tão estreitinha, tá? Pronto! E agora eu vou aqui ajeitar bem onde eu deixei a abertura, colocar o que for necessário ali pra dentro. Ó, eu faço assim, olha, eu dou uma esticadinha, ponho os dois dedos indicadores ali dentro e dou uma esticadinha assim pra tudo ir pro lugar. Pronto, depois de você assentar certinho aqui esse lado, igualar com esse, você vai olhando, tá? Pra você ver se tá igualzinho. Aí você vai lá pra máquina pra fazer um pesponto em toda a volta. Antes, nós vamos passar essa peça aqui pra ela ficar bem assentadinha pra gente poder fazer o pesponto aqui e fechar a abertura. Prontinho, já tá bem assentadinho aqui. E agora nós vamos para a máquina para passar um pesponto em toda a volta, para fechar e também para deixar bonito todo o entorno aqui, tá? E aqui, ó, nessa parte é onde você vai colocar a sua etiquetinha, nessa abertura aqui, olha. Eu vou deixar assim a minha etiquetinha. Lembrando que esse pesponto que você vai fazer aqui tem que ser menor do que um pé de máquina, senão não vai fechar essa abertura, tá? Vai ficar uma aba muito grande. Então faça com meio pé de máquina todo o pesponto da volta, principalmente aqui para fechar e costurar a sua etiquetinha. Eu vou costurar lá toda a volta e já mostro para vocês como que ficou. Prontinho, eu já terminei os dois babadores, olha só como é que ficou o pequenininho e o grande. E aqui, olha, eu coloquei aqui e firmou a etiqueta, tá? E eu também já aproveitei e coloquei o botão de pressão. Então vamos mostrar por partes. Veja como que ficou o pesponto que eu fiz aqui em volta. Ele ficou bem fininho, eu gosto dele assim, tá? Principalmente por conta dessa parte aqui, para não ficar uma aba, sabe? Uma parte muito grande para ficar aberta aqui. E aqui, olha, eu coloquei o botão de pressão tic-tac de plástico da marca Ritas. Esse botãozinho ele é bom para babadores porque são peças que vão ser muito lavadas. Se você colocar um botãozinho de metal aqui, pode ser que enferruje e manche a peça. Então eu indico mesmo esse daqui, que é o botão Ritas tic-tac de plástico. E aqui, veja como eu coloquei. Essa parte aqui, ó, da minha mão direita, eu coloquei a parte do acabamento para cima e a parte macho nessa aqui do atoalhado, tá? Do outro lado eu já fiz ao contrário, eu coloquei o acabamento aqui no atoalhado e a parte fêmea aqui na parte do tecido mesmo, para que essas duas abinhas aqui se encontrem, ó, e fechem direitinho. E eu fiz a mesma coisa aqui com o babador menor. Você pode, em ambos os babadores, colocar mais de um botão, né, para a mamãe fechar aqui em vários estágios, tá? Fechar mais apertado quando o bebê for menor e colocar aqui no último estágio quando o bebê for já maiorzinho. Mas eu coloquei apenas um botão, inclusive já tem dois tamanhos de babadores justamente para isso, para você poder atender tamanhos diferentes de bebês, né? E então nós terminamos essa peça, uma peça super fácil, super vendável, que você vai conseguir fazer um dinheiro bem legal aí no seu ateliê. Prontinho, terminamos a nossa aula. Espero que você tenha gostado, eu fiz ela com muito carinho. E antes de você ir embora, eu já te convido a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Eu também te convido a se inscrever aqui no canal se você não é inscrita e também liga o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Muito obrigada por ter me assistido até aqui, um beijo e até a próxima aula. Tchau!